Meus queridos amigos do Parlatório Livre, hoje estamos ao lado do professor e climatologista Ricardo Felício, que vai nos conceder uma palestra, entrevista, professor Ricardo, sobre a área que ele vem atuando no Brasil e que tem dado um destaque em toda a mídia, nas diversas partes do nosso país, que é a área do clima, a área ambiental, é uma parte tão discutida, uma área tão confrontada na mídia e nos mais diversos rincões da sociedade brasileira. Então, seja bem-vindo à nossa entrevista do Parlatório Livre, professor Ricardo. Eu queria começar colocando em pauta aquela polêmica envolvendo a Renca, que no dia 22 de agosto, o governo federal, pelo presidente Michel Temer, ele fez um decreto 9142 de 2017, em que ele extingue a Reserva Nacional do Cobre e associados, a Renca, que é localizada lá no estado do Amapá. E esta extinção da reserva, que também já gerou uma polêmica, se era ambiental, se era mineral, ela deu alguma discussão na mídia, E alguns grupos, algumas ONGs, alguns grupos ambientalistas, grupos artísticos vieram contra esse decreto. Então, para o pessoal que está assistindo, um tempo depois, o próprio Michel Temer revoga, ele paralisa esse decreto e dizendo que vai fazer uma consulta popular e vai ouvir mais a sociedade por meio de debates por todo o país. O que você acha dessa proposta do governo com a extinção da reserva mineral Renca? Bom, são vários pontos importantes a se ressaltar aí, não só a parte de meio ambiente, mas a parte de geopolítica, tudo que está envolvido no assunto. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve lembrar é que quem tem a soberania sobre aquilo lá é o Brasil. Então, o Brasil é que tem que decidir, Ele não tem que ficar sofrendo de ameaças internacionais, Ou, às vezes, uma pessoa que, só porque ela tem um prestígio, manda uma mensagem para o presidente e ele volta atrás nas suas decisões. Isso é uma fraqueza muito grande, Acho que eu devia tomar uma posição mais firme. Na parte de questão ambiental, nós já temos muita área preservada no Brasil. Para desenvolver, a gente tem que realmente abrir mão de algumas coisas e outras a gente pode preservar. Então, por isso que a gente usa a inteligência, a engenharia, a razão, Então, você consegue, sim, tirar algum proveito da natureza, E ao mesmo tempo você também consegue respeitar todos esses princípios chamados de princípios ecológicos reais, não o ecológico ideológico que nós temos por aí. Então são essas duas posições. Quanto à exploração em si do material que tem nesse subsolo, fica muito a discussão de quem que vai fazer isso e qual é o benefício que tem para o Brasil, Então, aí o método da exploração também tem que ser levantado, porque está muito simplória essa questão. Parece que é simplesmente vou usar, vou não usar, E aí uma discussão ambiente ou não ambiente, economia ou não economia, Sempre uma coisa assim extremamente polarizada, quando na verdade tem muito mais um degradê nessa discussão que não está sendo levantado. Por exemplo, já tem uma exploração ilegal nesse lugar? Já tem. Então quem já está perdendo é o ambiente, porque você não tem a presença de um Estado, então está sendo feitas as coisas de qualquer maneira, e os ambientalistas não falam isso, Então eu acho muito curioso. Então eu acho sim que tem que ter a presença de um Estado forte. Deve-se sim fazer um estudo do que pode ser aproveitado lá e como isso vai ser feito. Então, qual é o método de extração, qual é o método econômico e quem são os agentes que estão metidos nessa história toda. Se você tem empresas internacionais, se você vai ter uma empresa nacional, se uma boa parte desse dinheiro vai ficar em benefício do Brasil. Então, tem muita coisa a ser discutido, Não pode ser uma questão simplória demais ambiental. Professor Ricardo, quando você diz que tem que ter uma presença de um Estado forte nessa região da Renca, o que você está dizendo especificamente? Se o governo tem que explorar e fiscalizar a sua exploração nessa reserva, ou se o governo pode e deve conceder para a iniciativa privada, que foi, na verdade, todo o motivo da discussão, porque algumas ONGs, alguns ambientalistas diziam que você dá, entre aspas, o subsolo brasileiro para a iniciativa privada, isso seria prejudicial aos interesses do país,
Então essa expressão, um governo forte no local, você se refere ao quê? Ao governo conceder ou ao governo fiscalizar ou o próprio governo explorar? Essas são as formas de como isso pode ser feito, né? Como você bem lembrou, temos 3 maneiras. Nós temos primeiro que ver como que a legislação aborda esse tema, porque tudo que está no subsolo é da União, né? Então temos que ver o que a legislação fala nessa exploração. Ao meu ver, eu sou muito nacionalista, no sentido de que gosto do nosso país. Eu acho que pode ser uma iniciativa privada junto disso, né? Mas eu acho que precisa ter a ação do Estado para poder fiscalizar. É óbvio que o nosso país é extremamente corrupto, então o problema nosso é uma corrupção sistêmica. Por isso que a gente sempre fica com um viés contra empresas estatais, mas a gente sabe que as empresas estatais também têm muito poder para fazer bastante coisa importante no país. Só que a gente está sempre, né, atrelado a esses níveis de corrupção inimagináveis na história humana, né? Não é questão só de Brasil ou de história contemporânea, a história humana nunca viu tanta corrupção. Então, de fato, Vinícius, acho que tem que primeiro entender qual vai ser esse método, né? E a presença do Estado tem que estar realmente forte. Agora tem que ver como que vai ser essa presença, só por fiscalização ou talvez uma abertura de uma pequena empresa estatal só para acompanhar o desenvolvimento de uma empresa particular, né? Ou de uma outra maneira que a gente pode ainda uma terceira via entender, tá? Mas não é uma questão simples, né? Porque tem muita gente que é contra totalmente o Estado, muita gente é contra tudo ao privado, mas eu acho que dá para fazer um acordo bem bolado da mistura dessas duas coisas. Primeiro, porque é o nosso interesse que está lá, isso é importante, né? E segundo, nós temos sim, que um país muito pobre tem que usar os seus recursos para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para manter a economia funcionando. Legal, e é bom frisar também que a Renca é uma área muito extensa, né? Essa reserva é muito extensa e é comparada ao tamanho do país Dinamarca. Então toda a reserva Renca ela é do tamanho da Dinamarca. E é como se o governo concedesse, né, o que é bom ficar claro, que o governo nesse projeto, ele concederia uma pequena porção, né, uns 10% aproximadamente, para exploração. E se suscitou, veio toda essa discussão como se toda a reserva fosse ser, entre aspas, privatizada, né? Isso eu acredito que seja uma grande mentira. Como é que você vê essa... Eu acho que ainda tem muita coisa mitológica em cima desse assunto. Ele foi muito mal abordado, né? Eu acho que o próprio princípio de como se abordou esse assunto foi mal feito, né? Então precisa sim realmente uma ampla discussão, mas uma ampla discussão mostrando quais são as cartas, né? Abrir o jogo, como é que essas coisas vão ser feitas, para ter transparência. Uma vez que isso tem transparência, acho que não tem nenhum motivo para não poder tocar esse projeto para frente. O curioso é que toda a área já está loteada para várias ONGs, para várias coisas ambientais, mas então você não pode fazer uma exploração efetiva com a presença do Estado. Eu acho isso muito curioso, por isso que eu sempre gosto de ter mais transparência nesses processos. Talvez então esse processo de se discutir, se debater e realmente conhecer, né, que já que veio à tona agora, que acho que para toda a sociedade brasileira o nome Renca é uma coisa nova, né? Apesar de ter sido criado lá atrás no governo militar, atualmente só que veio a público. Então talvez fazer esse debate e a população realmente conhecer o que é essa reserva e aonde está localizado, talvez se fosse mais interessante. Exatamente, aí de repente isso vem à tona e aí será que nós estamos incomodando alguém que não queria ser incomodado? Eu vejo também muito por esse lado, né? A estratégia era o silêncio, agora que teve barulho, né? Aí o pessoal ficou meio preocupado com isso, porque agora os olhos do mundo estarão, né, voltados para lá. Isso é um problema nacional, nós é que temos que resolver, né? E eu acho sim que o Estado tem que estar presente para observar o que está acontecendo, qual é de fato o diagnóstico dessa situação. A gente não sabe. Saindo um pouco da Amazônia e aproveitando o seu know-how na área climática, nessas mudanças climáticas, eu sei que você combate muito o dito aquecimento global, né? Vamos lá para a área do Caribe, sul dos Estados Unidos. Né? Essa semana que passou, a gente acompanhou pela televisão, muitos até têm conhecidos que estão nos Estados Unidos, e a gente viu alguns furacões assolando aquele país, né? Principalmente o estado do Texas, que até o
presidente Trump foi lá visitar o estado, que foi assolado pelo furacão Harvey, e agora mais 2 furacões a caminho dos Estados Unidos, na região do Caribe, na região do México, na região da Flórida. Como é que você vê a presença de furacões tão poderosos ali na região, que segundo a mídia tem dito, pelo menos o Harvey é um dos furacões mais devastadores da história, e agora vem o furacão Irma, que também, né, já traz destruição em alguns países, como Barbados, como San Martin, e está a caminho da Flórida. Como é que você vê isso do ponto de vista climático? Será que tem alguma relação com o dito aquecimento global e a presença desses furacões? Não tem, porque justamente há mais ou menos 10 anos atrás, né, o próprio Al Gore, que era o detentor da palavra do Apocalipse, né, ele usou o caso específico de um ano em que você teve muito mais furacões no leito do Atlântico, e depois os Estados Unidos ficou praticamente 8 anos sem ter os chamados Major Hurricanes, são os furacões categoria 3, 4 e 5, atingindo o seu país, né? Então notem que não tinha nenhuma lógica quanto a isso. Agora voltou a ter alguns furacões intensos, lembrando que o mês de setembro, principalmente agora na primeira e segunda semanas, são os períodos em que você historicamente tem mais furacões nos Estados Unidos. Até uma última estatística levantada há pouco tempo atrás, né? Pasme, o dia 11 de setembro, né? Incrivelmente o dia 11 de setembro foi o dia em que você tem mais ciclones tropicais, furacões atingindo os Estados Unidos, né? Isso é na estatística deles mesmos, tá? Então, nenhuma novidade, esse período agora é um período de abundância de ciclones tropicais, de furacões, tá? A intensidade deles pode variar bastante, o oceano está um pouquinho mais aquecido. O Harvey é um fenômeno que foi bastante intenso também. O Irma parece que vai ser isso também, né? Ele está na categoria... Já está sendo, né? Categoria bastante 5. intenso, categoria 5. Não sei se vai sobreviver com essa força toda quando chegar na Flórida, né? Talvez ele caia para uma categoria 4. Mas é um período normal disso acontecer. E como a gente sempre fala, e na variabilidade climática, um ano não tem nada a ver com o ano anterior. Então, se passamos aí muitos anos sem ter ciclones tropicais intensos, agora esse ano fomos aí presenteados com fenômenos mais intensos. Então, para o nosso ouvinte, meio que não tem, entre aspas, nada a ver o dito aquecimento global com esses furacões mais intensos. Não. O próprio professor Land Sia, que é da NOAA, ele trabalha com ciclones tropicais, ele trabalhou com esses modelos de computador do IPCC. Ele falou, olha, toda essa imaginação que o órgão da ONU fez em cima de clima fariam os fenômenos aumentar a velocidade em 1,5 milha por hora. Então, um fenômeno que já tem centenas de milhas por hora, de 100, 120 milhas por hora ou até mais, uma a mais ou a menos, não é isso que vai fazer a diferença, tá? Mais uma coisa aí para a gente tentar desmistificar. Eu vou te provocar também com uma coisa até engraçada, né? Engraçada entre aspas, que saiu em 2014 no portal da Globo, no G1 de São Paulo. É uma matéria que não foi assinada por nenhum jornalista, saiu no dia 3 de junho, e ela diz assim, o título da matéria: machismo torna furacões com nome de mulher mais letais, aponta estudo. No primeiro parágrafo dessa matéria está escrito: os furacões com nomes femininos podem matar 3 vezes mais porque as pessoas os percebem como menos ameaçadores do que as tempestades com nome masculino. Como é que você vê uma matéria dessa? Bom, tem que dar uma risada, porque a pessoa que escreveu isso não tem a menor informação e conhecimento do que está falando. A série de nomes, ela é uma lista fechada de nomes, elas se repetem a cada 4 ou 5 anos. Temos sim nomes de masculinos também, tá? O que é importante é o seguinte, por exemplo, se o furacão Harvey foi muito intenso, esse nome em particular sai da lista, ele não vai mais participar da lista, vai ser substituído, embora a lista seja exatamente como ela antes, a letra H tem que ser substituída por um outro nome. Isso justamente é para facilitar as pessoas, quando isso se repetir daqui 4 ou 5 anos, e quando isso for anunciado na televisão, as pessoas não se confundirem com o que aconteceu no passado, tá?
Para também não trazer animosidades, mas principalmente para que as pessoas não se confundam se a informação que está sendo passada na mídia é sobre o que já aconteceu ou o que está se aproximando. É por isso que eles tecnicamente removem um nome. Então as listas têm muito mais nome de mulheres, então nada a ver, é uma coincidência só isso daí, tá bom? Ah, legal. É uma matéria do mínimo curiosa, que aí no meio da matéria, um dito especialista, que é o Sharon Shevit, ele diz: ao julgar a intensidade de uma tempestade, as pessoas parecem aplicar suas crenças sobre o comportamento masculino e feminino. Você acha que isso se comprova ou não? Não, absolutamente não, porque as informações são passadas por meteorologistas muito expertos nos Estados Unidos, né, pelas mídias, pela televisão. O mesmo alerta que é utilizado para a guerra nuclear, tornado, do FEMA, é utilizado para os ciclones tropicais. Então eles levam isso muito a sério, é uma sociedade bastante organizada e a gente vê que os estragos num país bastante organizado é bem diferente de um país que está desorganizado na área de defesa civil. Tá? Ainda na questão do meio ambiente, saindo agora também um pouco da questão dos furacões, e a gente torce para que nada ocorra de mais grave nessa passagem desses furacões, algumas matérias, né, tem uma bem interessante da BBC, que eu queria que você discorresse um pouco, que ela diz assim: ter filhos prejudica o meio ambiente terrestre. O que você pode dizer sobre isso? Isso é lamentável, né? Eu vejo como técnicas abortistas modernas, né? Então quer dizer que agora você está legitimando as pessoas não terem filhos ou até abortar por causa de mudança climática, aquecimento global, meio ambiente. Não, pare com isso não tem nada a ver. É um método malthusiano, né, de se expressar, de assustar as pessoas. O planeta vai muito bem, nós temos aí espaço bastante para muito mais população, tá? Então é conversa mole e lamentável que isso chegue, né, na mídia. Tem uma outra matéria da Veja que ela diz que a temperatura de São Paulo vai se equiparar à temperatura de Salvador, capital da Bahia, em 2099, devido a mudanças climáticas causadas pelo homem, ditas antropogênicas. Quem viver verá, né? Eu já sei que isso daí é uma fraude, isso não tem nenhuma fundamentação científica, não tem nenhuma evidência para se fazer esse tipo de afirmação, tá? Essas coisas são feitas em modelos de computador, onde o pesquisador, né, ele vai programar o seu computador fazendo exatamente o que ele bem entender, tá? Então isso é fraude, isso não tem o menor significado para a ciência, a não ser fazer esse tipo de especulação. E uma coisa para quem já acompanha o Parlatório Livre, o professor Ricardo já esteve numa das nossas mesas de debate, e lá você pode explicar muito bem, Ricardo, sobre a questão de quem interessa todo esse alarde sobre mudança climática. Você falou agora do Al Gore, que era um cacique aí que capitaneava essas notícias e fomenta isso. A quem interessa? Eu gostaria de você explicasse para o nosso telespectador a quem que interessa todo esse alarde de mudança climática, de aquecimento global. É bem complicado você dizer exatamente quem são as pessoas envolvidas, mas certamente você tem aí um grupo que é chamado o grupo dos globalistas, que tem aí um interesse hegemônico em controlar tudo que for possível do planeta. Você também tem um lado da esquerda, né, junto com isso daí, mas isso sempre num patamar muito mais elevado, tá? E eles estão sempre tentando manipular três grandes grupos de manipulação, que eu gosto de dizer. É sempre criação de mais impostos, que isso daí você exerce o poder do Estado sobre o indivíduo ou sobre as empresas, tá? O cerceamento dos direitos das pessoas, os direitos civis das pessoas, isso também está muito em voga, né? O Estado cada vez mais se metendo no como você vive e como você gere os seus negócios, as suas empresas, tá? E criação de métodos de controle. Então, nada que os estados não gostem, né? Então, essa parceria de poder internacional com os grandes estados, isso faz parte desses acordos. Por isso que cada vez mais você vê a ONU, né, engendrando painéis político-científicos. O político é o que realmente está formando o painel e o científico é para dar legitimação do que o político está fazendo. E a gente vê, você falando da ONU, aproveitando, que várias políticas feitas até por burocratas que ninguém sabe quem não foram eleitos por ninguém, por nenhum governo de nenhum país,
vem de fora, por exemplo, para países como o Brasil, como a Índia, como a Austrália, como o próprio Canadá. Então, vários países têm submetido as suas leis dos seus países por leis internacionais. E aí vem nesse sentido do globalismo que você acabou de dizer também. Isso que você falou é excepcionalmente bem correto, porque o executivo sai do país, vai para esses acordos internacionais, assina documentos e volta para cá e fala para o legislativo e para o judiciário: ó, já fiz aqui, já me comprometi, virem-se para adequar as leis do país, inclusive as leis constitucionais, ao que eu acordei lá fora. Isso é muito sério, né? Isso está passando assim, né, pelo Brasil como se fosse uma verdadeira piada. Por exemplo, o Acordo de Paris, em 98 dias, passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, para a sanção presidencial. Né? Então é uma coisa que não foi nada discutida e a sociedade já se engajou nisso. Quem vai pagar a conta, por exemplo, das mudanças climáticas é o brasileiro. Que os outros países mais sérios não, eles foram lá, assinaram tal, mas quando aquele negócio volta para o seu país, isso não passa em senados, não passa em câmaras, né? E a gente vê, né, recentemente, alguns meses atrás, o presidente americano Trump, ele revoga o acordo que os Estados Unidos fez lá no Acordo de Paris. A posição americana naquele acordo foi desfeita. Como é que você vê essa posição dele e também um alarde da mídia querendo demonizar essa posição do presidente americano? Exatamente por isso, porque a mídia está ligada com esse esquema globalista de poder total, supranacional, e o Trump, como um estadista do seu país, viu isso, né, e revogou essa coisa, falou: não, nós não vamos pagar essa conta, né? E então, na hora que você vê do próprio caso dos ciclones tropicais que estão agora atuando nos Estados Unidos, né, ele está sendo um dos presidentes, né, embora seja republicano, com maior ação imediata de contramedidas a essa situação, né? Então ele não mediu esforços, usou exército, marinha, tudo que foi possível para mostrar que a sociedade dele está preparada para isso, que é o que na verdade vai acontecer, né? O ser humano ele tem que criar resiliência ao meio ambiente, porque o meio ambiente vai fazer exatamente o que ele bem entender, tá? Então o clima é a mesma coisa, a radiação solar, tudo que você pode imaginar. A gente não tem força para controlar essas coisas, a gente sofre essas ações, né? Então tem que se adequar o melhor possível. Professor Ricardo, aproveitando aí a sua autoridade na sala de aula, saindo um pouco agora da questão climática, a gente vindo um pouco mais para o magistério, para a sala de aula. Você é professor universitário, em algumas entrevistas suas que a gente já pôde acompanhar pela televisão, pela internet, você fala muito da questão da qualidade e do nível intelectual do aluno hoje no Brasil, principalmente no nível universitário. Você que já está há alguns anos, acredito que mais de uma década dentro da sala de aula, como é que você vê, pela sua experiência, a evolução ou a involução desse estudante universitário brasileiro? Você tem um reflexo já disso do que acontecia na sala de aula de primário e de secundário, você já começa a ver isso na faculdade, né? Exceto sempre um grande grupo, um grupo mais seleto de alunos que sempre se dá muito bem, né? Você percebe que o resto foi diminuindo bastante o aprendizado, o entendimento, né? Então, de fato, isso já está refletindo em sala de aula. Você não consegue mais abordar alguns temas com muito mais profundidade, porque você não tem uma resposta de acompanhamento. Infelizmente, isso está acontecendo. Por isso que a gente vê que quando o Brasil fica nos últimos lugares em leitura, em língua portuguesa, em matemática, né? O que você acha que é a causa disso? Algum fator ideológico? Algum fator na base desse aprendizado, lá no primário, no nível secundário? Como é que você vê as causas? São muitas, né? É uma coisa mais sistêmica. Você tem problemas estruturais, você tem problema de aprendizado, a própria situação das famílias. Então, é uma coisa mais complicada de abordar, né? Não é tão trivial assim. Mas o que a gente percebe é que realmente tem um desmonte do ensino público. O ensino privado também não acompanha tanto, porque na verdade ele vende aquilo como uma mercadoria, né? Então o aluno tem que passar, porque senão ele perde para o concorrente. Então é uma situação bastante complicada no Brasil, a parte de ensino toda, né? Desde o fundamental até chegar ao nível universitário. Professor Ricardo, saindo um pouco da sua experiência da sala de aula como professor e indo agora para a sua atuação como palestrante, como convidado para alguns eventos. Eu fiquei sabendo, por você inclusive, que há alguns dias atrás estava lá em Roraima palestrando sobre a questão
energética do Estado, sobre a questão agrícola, a produtividade no Estado. Você pode contar um pouco para a gente como é que foi essa sua viagem para Roraima? Foi uma experiência muito interessante, né? Porque o estado de Roraima, eu gosto de dizer que é um laboratório mundial, né? Lá onde você tem todas as forças internacionais atuando no Brasil e o que conseguir sair de lá, né? Eles podem tentar expandir isso para o nosso país inteiro, né? É um estado que já tem praticamente quase 80% dele congelado, com reservas indígenas, ambientais e tudo mais. E você vê lá uma última fronteira agrícola, né, de desbravadores tentando produzir, né? E eles estão conseguindo sim, né? Numa parte que eles chamam de cerrado, que é uma área bastante extensa. O pessoal pensa que a floresta amazônica é extremamente exuberante nesse estado, não é, ele tem algumas singularidades. Então você tem grandes cerrados, grandes descampados mesmo, onde você pode produzir, né? São áreas praticamente que não tem nada, tá? E aí eles carecem muito, primeiro da parte de legislação, porque eles estão congelados, dependendo da área, é 80% da fazenda, 50%, né? Depende da área, porque ainda tem essa parte da legislação. A lei de zoneamento deles ainda também está congelada, está presa lá em Brasília, tem que voltar para o estado para ser liberado, é uma outra coisa. E principalmente a questão energética, né? Eles trazem energia da Venezuela, então são frequentes assim os blackouts, né? Parece uma coisa meio proposital, mas a cada algumas horas você tem um corte de energia, né? Todo dia praticamente você tem corte de energia. E isso não deveria ser, não deveria acontecer, né? Você tem um linhão de energia que está saindo do estado e tentando ligar no sistema internacional, no sistema nacional, mas aí passa por uma reserva indígena, está congelado esse ponto de ligação. Então você tem vários problemas lá que na verdade são de solução muito simples, mas precisa ter uma força política para resolvê-los, né? E o pessoal está lá tentando desenvolver a agricultura, está se dando muito bem, né? Eles têm um clima um pouquinho diferenciado do resto do país. Para a situação deles, os fenômenos de laninha são mais interessantes, eles têm uma chuva mais abundante nesse período. Então eles estão lá, devagarinho, mas estão tentando levantar a economia de um estado que praticamente não tem mais economia, né? Como você congela praticamente todo o estado, como é que você vai ter uma economia? Inclusive para arrecadar impostos e tratado social, né? Então, essa visão de que se você quebrar a parte econômica, o Estado vai continuar funcionando, não existe, né? Eles não têm esse entendimento. Então, você precisa, sim, desenvolver a agricultura, mas não só isso. Como eu deixei bem claro para o pessoal de Roraima, que eles precisam agregar valor aos seus produtos, né? Então, eu já consegui tentar criar uma ração para animal, para desenvolver mais a piscicultura, mas aí isso precisa de energia, né? Então você vê que esses entraves ambientais sempre pegam em pontos cruciais, que é o fornecimento de energia, né, e a parte de agricultura que dá a base econômica do estado. É o produtor querendo produzir e sempre achando uma barreira para que isso possa sempre cria uma coisa a mais, exatamente. A gente estava falando agora há pouco, antes da gravação, teve uma experiência muito interessante que você estava me relatando sobre a questão de purificação de água, de tratamento de água. Pode contar um pouco o que é isso aí? Posso, sim. Nesse mesmo, em Boa Vista, né, em Roraima, um grupo de empreendedores montou um frigorífico que vai ser primeiro do mundo, né, em tecnologia, em atendimento às normas nacionais e internacionais. Aliás, eles estão acima dessas normas, né? E um dos requisitos é que eles tivessem uma estação de tratamento de águas, né? Eu achei interessante o custo-benefício da estação de tratamento que eles estão lá colocando, né? Ela sai um custo extremamente irrisório, vai durar por mais de 100 anos e ela sozinha atenderia uma população de uma cidade de 100 mil habitantes. Então, para o frigorífico, ela está ultradimensionada, né? Para ele ter um período de vida muito longo e o custo saiu muito baixo. Então, a gente vê que uma questão de saneamento ambiental que é primordial para um país para se tornar desenvolvido, né, e precisa de energia para fazer isso também, né, pode ser feito, é um custo muito baixo e nossos governantes não fazem, né? Então isso que me deixou assim mais entristecido, porque você tem soluções que podem ser empregadas para resolver problemas de fato ambientais, você vai devolver sempre água limpa para o meio ambiente, e isso aí nenhuma ONG está reclamando, né? Nenhum aparato internacional fala sobre isso.
Mais uma vez, talvez a iniciativa privada tomando a dianteira nas soluções. Certamente, que deveriam caso, também ser capitaneadas pelo Estado. Exatamente. Nesse caso, eles fizeram um experimento muito interessante e eu observei tudo isso daí, eles me apresentaram, eu fiquei fascinado pelo que eles conseguiram fazer através de não ter apoio do Estado para nada, para absolutamente nada, e desenvolveram tudo com as próprias mãos, né? Legal, professor Ricardo. Nós agradecemos então a presença do professor Ricardo Felício aqui discutindo com a gente um pouco do clima, um pouco da educação no Brasil. E falando em educação, nós aproveitamos para convidar todo mundo que está assistindo. No dia 16 de setembro nós teremos uma mesa redonda do Parlatório Livre sobre educação no Brasil. Vai ser feito aqui em São Paulo. Quem eventualmente não pode estar na cidade vai poder acompanhar pelo nosso canal no Facebook. Você pode se inscrever pela internet, nos nossos canais, entre em contato conosco, divulgue essa ideia, divulgue o Parlatório Livre e deixamos o professor Ricardo finalizar essa entrevista. Bom, eu agradeço, Vinícius, agradeço a equipe do Parlatório Livre e dia 16 estaremos lá então nessa discussão nova. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.